ZYW 454, Rádio Conexão FM 87.5, Garibaldi, Rio Grande do Sul. Uma emissora da Associação Garibaldense de Cultura. A partir de agora, na Rádio Conexão FM 87.5, programa Construção em Alta. Você conhecerá tudo sobre o setor da construção, novidades, mercado e tendências da área com especialistas. Construção em Alta. Apresentação: William Pilati e Giovanna Fachinelli. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54-3462-3674 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54-999-61-6147. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54-999-96-7018. Programa Construção em Alta. Todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Eu, William Pilati, da Predileta Imóveis, e ao meu lado, Giovanna Fachinelli, Design de Interiores. Estamos sempre aqui apresentando para você tudo sobre o setor da construção, tendências, novidades e muito mais. Se quiser ver tudo que já rolou por aqui, inscreva-se em nosso canal no YouTube e Instagram, @podcast Construção em Alta. Acompanhe também ao vivo pelo Facebook da Rádio Conexão FM 87.5. Estaremos esclarecendo todas as suas dúvidas. Hoje queremos dar as boas-vindas aos nossos convidados da 4 Lareiras, Deise Luz, que faz parte do comercial, e o César, que é o CEO da empresa. Para começarmos, então, Deise, conta um pouquinho pra gente como é que tu iniciou no ramo das lareiras, um pouquinho da tua história. Então, Boa noite. Boa noite. Eu sou a Deise, eu faço parte do comercial da 4 desde final de 2018. De lá para cá, a gente teve um crescimento bastante exponencial do segmento, né? E a 4 fez parte disso, alavancando grandes marcas do mercado. Hoje eu faço os atendimentos da Serra Gaúcha, que compreendem as cidades daqui do nosso entorno, e também faço os atendimentos e o gerenciamento das vendas da região de Gramado e Canela, onde nós temos uma das nossas lojas, né? Hoje a gente tem 3 lojas no Rio Grande do Sul, sendo elas a matriz em Porto Alegre, a matriz em Carlos Barbosa, uma filial em Porto Alegre e uma filial em Gramado. E ainda esse ano eu parti também para um atendimento mais de gestão em cima da loja de Porto Alegre, né? Buscando ampliar o nosso portfólio de parceiros na região, então eu desço para Porto Alegre também. Deise, para quem está nos ouvindo agora, quem é a 4? Fala um pouquinho sobre a empresa, qual o produto principal, tem outros produtos, quais linhas? Dá uma introdução aí para o pessoal. A 4 hoje, na verdade, ela é uma empresa que tem um grande portfólio de produtos e de serviços, né? O nosso portfólio de produtos hoje tem desde lareiras, a gente hoje tem mais de 15 modelos com diversas variações, né? Então o cliente pode optar por uma lareira exposta, uma lareira embutida, com as finalidades de calefação, e daí tem um leque amplo dentro do segmento de lareiras. Mas a gente tem também uma linha gourmet hoje, que é uma linha que foi desenvolvida dentro da nossa fábrica, que fica em São Sebastião do Caí, que contempla fogões a lenha, uma linha de fornos de pizza, então uma linha mais gourmet. Porque a gente percebeu que além da demanda de lareiras, também tem essa demanda por áreas gourmets, né? A arquitetura, eu acho que ela está indo para essa parte gourmetizada, né? Então a ideia da 4 também é atender esse público, atender essa demanda que era bastante latente. Maravilha. Então, César,
Boa noite. Conte um pouquinho quem é o César, como é que surgiu a ideia aí da 4. Boa noite. Eu trabalho desde 2009, né, com a lareira. Aprendi muito, principalmente fora do país, né, porque hoje, infelizmente, no Brasil não tem uma escola que possa te ensinar. Então, através de viagens para Portugal, Itália, a gente vai tendo um pouquinho de conhecimento e fazendo amigos, né. A 4 nasceu em 2013 em Porto Alegre. Tá? A matriz era Porto Alegre antigamente, por isso que a Deise acabou, né, acertando e errando ao mesmo tempo. Hoje a matriz, na realidade, ela está em Carlos Barbosa, onde a gente tem uma estrutura bem mais robusta, né? Dá para dizer que Barbosa é a nossa menor loja, né? Mas é onde que tem toda a infraestrutura. Hoje a gente tem ali em Barbosa 67 metros de área de loja, mas tem em torno de 900 metros de área total, onde a gente ali sai toda a instalação. Então, o César hoje eu controlo um pouquinho, ajudo um pouquinho em todas as áreas, né? Principalmente estou me dedicando mais na parte de produção dentro da fábrica e trabalhando em conjunto com o pessoal para desenvolver novos produtos, trazer coisas diferentes que aqui a gente sente falta, né? Tanto no produto lareira quanto nas possibilidades de instalações, facilitando a instalação de canos, por exemplo, né? Facilitando a extração da fumaça, que é uma coisa que está meio parada, né? O pessoal, vamos fazer um caninho ali, ou se não uma alvenaria, está resolvido, né? E a gente sabe que não é bem assim. Existe todo um estudo fora do país em relação a isso. Então tem muita coisa aí que a gente vai trazer esse ano, né? A gente está com um desenvolvimento bem legal. Então, e a 4 é uma empresa com 10 anos, né? Comemorou 10 anos no ano passado. César, hoje vocês estão com uma marca própria de lareiras, né? Sim, hoje a principal marca, na realidade, da 4 é a Stahl, né? A gente chama Stahl, né, de forma carinhosa, mas é a Stahl Camin, né? Então é uma marca que foi desenvolvida junto com a Flam Design, que é um estúdio da Suíça. Tanto o nome, né, eles nos ajudaram, quanto os projetos. Então a gente está com bastante coisa legal com esse pessoal, né, e eles estão, vamos dizer assim, de coração nos ajudando bastante. Hoje a área de atuação da 4, ela é regional, ela vai até Porto Alegre, além disso ela não vai, ela atende... Onde é que vocês estão? Nós temos lareiras instaladas na Bahia, né? Minas, Onde o cliente tá? Rio de Janeiro, então é claro que dificulta um pouquinho, né? O nosso foco principal está no Rio Grande do Sul, né? E nas áreas mais frias, né? Ali de Santa Catarina e Paraná. Mas a 4 atua forte, né? E o nosso desejo é fortalecer muito o Rio Grande do Sul. E depois lá, quem sabe, a gente, né, vai mais além. A gente tem muitos clientes fora, né? Mas o objetivo principal é o Rio Grande do Sul. É atender muito bem aqui onde a gente está, né? Até acho importante, né? No ano de 2023 houve uma reestruturação da 4, né? Onde a gente acabou mudando um pouco a estratégia comercial, justamente para centralizar, né? Atender num raio menor, até porque uma das políticas da 4 é entregar uma experiência acima do esperado para o cliente, né? E quando tu começa a atender muito longe, tu começa a impactar nessa questão de qualidade. Então a gente percebeu isso ao longo dos últimos anos e esse ano a estratégia é regionalizar, né? Dar foco maior no Rio Grande do Sul, não abrindo mão da qualidade, porque a política da 4 não é vender em grande escala, né? A política comercial da 4 não é essa, é vender para um cliente que seja extremamente satisfeito no final da sua compra, atender um arquiteto, um engenheiro, um parceiro, uma construtora parceira, e que esse cliente, tanto indireto quanto direto, seja extremamente satisfeito com a entrega, né? Então, essa estratégia de aproximar foi tentando manter esse nível de qualidade. Desde hoje, por exemplo, o cliente te contata, ou o arquiteto te contata para adquirir a lareira, né? Tu faz a 4 entrega desde a instalação, faz tudo. Isso. Tudo é tudo é centralizado. Isso. Hoje, por exemplo, eu faço o atendimento desde a entrada do lead do cliente, seja ele um cliente final ou um arquiteto, um engenheiro, um parceiro.
até o momento final, quando o cliente recebe a lareira, e eu sigo muitas vezes atendendo o cliente depois no pós-vendas, né? Mesmo que nós tenhamos um setor de relacionamento com o cliente, muitas vezes o cliente segue nos buscando e eu sigo ali. Hoje a Quatrum, ela, além de fazer a fabricação de todos os seus produtos, ela também fabrica todas as necessidades. Então, a gente fabrica desde a curva, do cano, todos os complementos que vão ser instalados. A gente participa diretamente da comercialização, da instalação. Então, os nossos técnicos, eles são treinados por todas as nossas marcas, né? Inclusive, eles já estiveram recebendo treinamento em Portugal com um fornecedor que nós vendíamos até 2020. Então, a gente tem essa certificação. Então, os técnicos têm total domínio sobre o que eles precisam fazer. A parte de serviço que você colocaste na sua resposta, que tipo de serviço a Quatrum entrega? Hoje, na verdade, os serviços da Quatrum, ele vai desde a instalação de uma lareira simples ou de qualquer produto que a gente comercializa, tipo os fogões e os fornos, até mesmo agora, nos 2 últimos anos, com a nossa capacidade de produção em grande escala de canos e funilarias, a gente começou a atender as construtoras. Então, hoje, Gramado e Canela, Porto Alegre, Venâncio Aires, Montenegro já contam com diversos empreendimentos na qual a gente fornece toda a infraestrutura de chaminés, né? Todas as funilarias de chaminés para lareiras, churrasqueiras e, em alguns casos, também o próprio produto, churrasqueira e lareira, né? Sim, a construtora vai construir ali, não quer daqui a pouco entregar com a lareira, mas tu deixa todas as esperas prontas. Também. Tem alguns, vai depender do padrão de cada construtora, né? Gramado, a gente costuma entregar esperas de lareiras, esperas de churrasqueiras e churrasqueiras, tudo pronto. Já teve casos de Porto Alegre, por exemplo, onde nós entregamos um prédio que o apartamento já vinha com a lareira e sistema de calefação. Então, vai depender do padrão que cada construtora. Mas a Quatrum está apta para fazer toda essa trajetória de compra, né? Vamos simplificar e vamos ver se existe isso, né? Um cliente final, enfim, o arquiteto, ele chega até vocês. Como definir o que vai atender ele, qual lareira vai atender ele, se existe tamanho, se existe dimensão? Isso é calculado? Vocês fazem essa consultoria? Vocês vão lá, entendem a metragem? Vai passar a tubulação para o quarto? Não vai passar? Como vocês fazem isso? E esse atendimento, ele é personalizado? A pessoa chega até vocês vão lá? É via arquiteto? Como é isso também? É variável. Muitas vezes vem através do arquiteto. Por isso que a gente tenta fazer um atendimento próximo ao arquiteto, porque a gente sabe que as demandas para o arquiteto, elas são diversas, né? Então, o arquiteto tem que entender de hidráulica, elétrica, piso, e agregar mais um conhecimento técnico sobre lareira, às vezes, é muito. Então, eu faço um atendimento bem próximo ao arquiteto, passando todas essas orientações. Então, quando é via arquiteto, eu oriento o arquiteto para que quando o projeto seja executado, ele já tenha tudo planejado, para que a gente não encontre percalços ali. Quando vem através... E aí, para determinar a lareira, sim, ela é um produto que tem um apelo visual, mas antes disso é o técnico. Então, é avaliado metragem cúbica, as características do ambiente, dá para citar exemplos de se é vidro duplo, vidro simples, pé direito duplo, pé direito simples, todas essas características são levadas em conta quando determina uma lareira. Por isso, muitas vezes, quando o cliente chega, eu gostei desse modelo aqui. Tudo bem, mas a lareira, a gente precisa seguir esses passos até determinar se essa lareira pode ser usada para ti ou não. E aí é feita a visita técnica. Se a gente já tiver numa casa pronta ou numa obra que possibilite, eu peço a avaliação, faço a avaliação das plantas daí. Então, sim, a determinação da lareira é técnica, né? Aliando ao gosto visual do cliente, do arquiteto, mas sempre inicialmente técnico. Entendi. E é aquela parte das tubulações que vão para os quartos, né? Vamos pensar lá, a pessoa o ouvinte está em casa e querendo entender, é possível colocar após uma casa pronta? Não é possível? Isso dá muito transtorno? O que acontece e se é permitido ou não, né? Sim. E o que tem que ser feito? Olha, transtorno sempre dá. É uma obra. É uma obra, Falando em construção, né, transtorno sempre dá. Qualquer coisa que tu for quebrar, assim, vai gerar um certo incômodo, né? Então,
Em geral, assim, 80% das demandas que entram é possível de ser feito seguindo algumas recomendações, né? Por exemplo, a gente tem apartamentos em que não tem espera para lareira. Então, a gente hoje tem uma tecnologia que possibilita ter isso, né? É como se fosse um extrator de fumaça. A gente tem a possibilidade de a gente ter canos menores e passar ele entre laje e gesso, que era uma coisa que até então não tinha. A Giovana trouxe... Pega uns loucos aí que querem a lareira. Pega uns arquitetos que inventam umas coisas, aí a 4 ela resolve. Mas hoje, possibilidade de calefação para a nossa região, e eu atendo Gramado e Canela, são regiões muito úmidas, né? Então, a gente tem uma eficiência muito maior quando tu tem um sistema de calefação do que somente a lareira. Aqui na região, principalmente Garibaldi, Bento e Barbosa, os clientes têm a ideia de comprar uma lareira para aquecer a casa toda, a lareira estando na sala. E isso não acontece, né? Então, a gente já, de cara, eu já falo isso que não dá, né? E eu oriento daí a melhor forma de seguir. A melhor forma de seguir um caminho correto é fazendo calefação, tendo uma distribuição mais uniforme dentro da casa. Mas, claro, que daí, para fazer numa casa pronta, vai ter um processo de quebra, é algo bem mais complexo, mas que a gente tenta ajudar passando as orientações necessárias antes do cliente fechar, para não ser surpreendido ali com... Porque o William, me corrige, a grosso modo, a calefação é levar os dutos, os canos para cada cômodo. Exato. Então, por exemplo, se a casa tem gesso, vai ter que quebrar o gesso ali onde vai passar os canos. Isso. Ou, tem uma laje, aí tu vai trabalhar os canos, vai passar os canos, depois tu vai ter que fazer gesso. São canos isolados, né? Isso. Os canos, eles são... eles têm uma camada de galvanizado, né? Que é o cano rígido. A gente não usa apenas o duto isolado, a gente usa um cano rígido por dentro, porque a gente entende que dá mais velocidade e eu consigo ter menos perda de carga, na realidade. Então, eu tenho uma temperatura boa e uma velocidade de ar bom, né? Isso sem adicionar caixa, né? Normalmente o pessoal nós usamos também a questão de colocar a caixa de ar, que daí eu vou transferir uma parte desse calor, desse vento, vamos dizer assim, ele vai ser puxado, né? E eu vou direcionar. Aí tem caixas de 300 metros cúbicos hora, e aí vai, né, dependendo da necessidade. Tá? A gente consegue colocar ali o normal que a gente gosta, é 4 pontos, o ponto da lareira mais 4. Dá um custo-benefício bom, né? E a partir dali, 5, 6 pontos, daí já tem a necessidade de a gente botar uma metragem maior. Existe a necessidade, talvez, de colocar uma caixa, né? Então, tem N situações ali que dá para fazer. Para calefação, indiferente o modelo da lareira, pode ser uma lareira exposta ou embutida, ou o ideal, como tem toda... Dá para usar as duas, tá? Pode usar as duas. A gente tem formas de levar calor pelos dois modelos, tá? Mas, é óbvio, claro, tudo vai depender de cada situação que se apresenta, né? Então, eu digo que isso é o nosso dia a dia, né? Resolver esse tipo de problema. Então, não tem muita dificuldade, a gente só tem que entender realmente aquilo que o cliente quer, né? Muitas vezes a necessidade está atrás da lareira, né? Como acontece, né? Hoje, inclusive, é uma questão de 2 quartos atrás, era muito fácil de resolver. Então, tudo vai... Sim, eu estudo caso a caso. Eu lembro que quando não dá para generalizar muito, né? Mas é realmente... Mas eu lembro quando eu mandei a planta do apartamento para Daisy, eu disse, Daisy, eu preciso botar uma lareira? E foi, né? E não dá, mas Giovana, olha, porque é uma metragem grande. E aí foi, não sei como é que vocês vão fazer, mas foi resolvido. Então, eu acho que esse que é um diferencial. Né? Ok, hoje não daria, mas vamos estudar uma forma para que dê, né? Mas tem que falar que ali no teu tinha todos os dificultadores do planeta, né? A Giovana era os 5% que não daria. E a 4... Mas deu, ó. A gente, na verdade, encontrou uma solução... Fora do país, então nós fomos buscar. Esse eu acho que é um grande diferencial da 4, né? Não é somente... É pequena a margem de clientes que a gente não conseguiria atender, e dentro dessa pequena margem ainda a gente sabe que se buscar soluções fora do Brasil, porque eles estão anos-luz à frente, a gente ainda encontra. Só que muitas vezes acontece que essa solução que a gente traz, ela empaca na questão de valores, né? Muitos clientes não estão dispostos a investir por uma solução que venha de fora do país. Mas nesse caso, a gente contatou o nosso desenvolvedor técnico, né? E lá já era uma solução que para eles é banal. Então a gente conseguiu solucionar. Mas a da Giovana tinha vários dificultadores, tinha viga, o espaço entre laje e telhado era pequeno.
ao invés de botar a lareira do mesmo lado da churrasqueira, Quis ela queria cruzar botar o do lado. outro lado. Tinha ponto elétrico, então, às vezes, as pessoas vêm com um desafio, assim, né? E o da Giovana era um desafio. Mas deu. Falando um pouquinho de produto, tá? Vocês trabalham com as lareiras lenha, pellets, as duas. Qual o desempenho? Qual a melhor possibilidade? Qual a melhor opção? Tem uma melhor opção? Existe uma opção? É muito de gosto? É gosto também tem muita questão de gosto, tá? A gente trabalha com gás, né? A gente tem um produto que é importado, né? Então a gente trabalha com lareiras a gás, lareiras de etanol que a gente produz aqui, pellet importado, né? E a lareira a lenha que também tem importada e tem as nossas, né? Então a que tem melhor eficiência hoje é o pellet, tá? A lareira pellet dá para chegar aí, dependendo de alguns produtos, a gente tira 92% do rendimento da queima. Então, hoje a lenha não chega muito nisso, tá? Mas a pellet... Na Europa, a partir de 60% é considerado alto rendimento, tá? Hoje, no Brasil, o que é fabricado no Brasil é tudo fabricado, vamos dizer assim, sem a certeza daquele rendimento, tá? Então, até... a fabricação ela é feita, o cálculo ele é feito teórico, né, de acordo com aquilo que eu tenho de tipo de lenha que se apresenta, tamanho da lareira, saída. Eu calculo a saída, né, o diâmetro da saída, o quanto de ar pode entrar, né, então a gente tem uma forma de cálculo que me dá o teórico, mas para saber somente através de equipamentos, tá? Já vem algum tempo a gente vem lutando para ter esses equipamentos no Brasil, né? E no ano passado a gente conseguiu fazer a aquisição, né? É um valor considerável. Então hoje a Quatrum e a MV são a única empresa, né? Até então ter equipamentos para conferir, né? Para aferir, por exemplo, a gente vai lançar uma lareira, provavelmente em março ali. E ela, sem os ajustes, ela deu 68,7 de rendimento. Tá? Então, tipo assim, eu tirei a lareira da fabricação, botei dentro do laboratório, fizemos os testes, 68,7. Então, com os ajustes, a tendência é que ela vai bater em torno de 78% de rendimento, que é muito bom para um produto fabricado no Brasil. Então, hoje eu tenho a certeza absoluta que todos os produtos fabricados, todos os produtos que a gente tem para vender, eu posso colocar lá no laboratório e conferir, né, para a gente estar falando, pelo menos, para dar realidade para o cliente, porque como no Brasil a gente não tem uma norma regulamentadora da produção da lareira, nós optamos por seguir a norma europeia, né? Então, o nosso objetivo dentro de X anos, em torno de 5 a 8 anos, é atingir a norma europeia para a fabricação de lareira. Então, isso inclui a aquisição de equipamentos, que foi o primeiro passo. Agora, a gente montou o laboratório, né? A gente vai dar, está falando para a Jo antes um pouquinho, a gente vai dar uma arrumadinha no laboratório, né? E vai começar a jogar esse produto já com a quantidade de NOx no certinho, toda a parte de questão de rendimento, porque não é só o rendimento, é o quanto de poluente eu jogo para a rua. Então a gente vai ter tudo isso. Então a gente vai aos pouquinhos tentando se adequar dentro da norma europeia para que o próximo passo seja, né, botar a lareira fabricada no Brasil, né, lá fora, né? Esse é um dos grandes objetivos. E a gente está no caminho. Hoje a gente teve uma reunião, né, bem produtiva, junto com... A gente criou um núcleo, vamos dizer assim, junto com o pessoal da Suíça, uma arquiteta, nós aqui dentro, a parte comercial, né, eu e mais algumas pessoas, para definir a questão do próximo passo, né, porque na Europa hoje tem a norma que eles chamam a Eco Design 2020, então tu tem que respeitar algumas situações. Uma delas é trazer o oxigênio de fora da casa, né? Então tu vai trazer o oxigênio de fora do ambiente. Coisa que aqui no Brasil a gente não liga muito, porque a nossa casa não é bem isolada, então não tem esse problema. Lá já gera um pouquinho de estresse, né? Então tudo isso a gente está trazendo. São equipamentos novos que vão vir, né, que nós vamos produzir aqui. Olha, vai subir bastante a nossa questão ali de produção de lareira, né? Vai melhorar muito esse ano. Beleza. Nós vamos continuar daqui uns minutinhos, vamos fazer uma pausa para os nossos apoiadores e já retornamos.
Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos 1331 Centro. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas aqui na Conexão FM. Bem-vindos de volta, reforçando então nosso agradecimento aos nossos apoiadores Estilo Nobre Italínia Móveis, Total Cred Caixa, Predileta Imóveis e Stone Mármores e Granitos. Lembrando, quem quiser acompanhar, estar por dentro de tudo, só seguir Construção em Alta nas redes sociais. Voltamos, pessoal, e hoje a gente está então com a Daisy e com o César da Quatrum, falando um pouquinho de lareiras. Nós terminamos alguns minutinhos atrás falando dos tipos de lareira, né? E algo que a gente vê, já vi em feiras, até visitei vocês na feira, sobre as automações que algumas lareiras permitem. Fala um pouquinho para nós o que é possível fazer, o que não é possível fazer. Acredito que seja mais a questão da de pellets, né? Bom, nós estamos desenvolvendo desde o ano passado a automação para lareira da Stahl, né, da Stahl Camin. Ainda não no grau da pellet, né, mas eu vou ter a condição de ligar e desligar o ventilador, aumentar a velocidade, né, vou ter uma velocidade mínima e vou conseguir aumentar ou diminuir. Tá? Então isso vamos dizer assim, vai ser o básico, né, das lareiras. Tá? A lenha, tá? Isso no a lenha. No pellet, né, a gente já tem uma eletrônica muito mais avançada. Então, no pellet eu tenho desde o extrator, a parte de ventilação, então muda tudo. Né? Então, eu vou ter um controle, eu vou ter uma possibilidade do próprio telefone, né, ou na própria lareira. Então, eu consigo programar ela para ligar, desligar, com temperatura X e velocidade de vento Y, tá? Então eu consigo. Chegue a tantos graus e ela vai chegar. Sim, a gente consegue fazer isso. Então tem a lareira mais básica, que é umas 4, 5, 6 programações diárias, e lareiras mais elaboradas, que daí tem outras situações. A gente acaba não trazendo muito essas, porque acaba tendo um custo mais alto, né? Isso, essa era a próxima pergunta. O custo de uma lareira a lenha, de uma lareira a gás e de uma lareira a pellet, qual a ordem delas? Gás, tá? Gás, porque hoje a gente tem queimador a gás, tá? Então o que é o queimador? É o básico que a gente conhece, aquela tipo fogão, né, que tem, certo. Tá? E daí eu vou colocar ou pedra vulcânica em cima, ou eu vou botar, a gente tem alguns modelos com os cristais, né? Esse é o básico, tá? E o gás, essa gás, agora pensando na obra, eu tenho que ter uma espera de gás? Tem. Ou dá para botar um tigela? Na realidade, assim, como a gente traz esse tipo de lareira, eu tenho que saber se ela vai ser gás natural, né? Porque o que acontece? Um trabalha com volume e outro trabalha com pressão, né? Então eu preciso ter isso bem certinho para colocar o aparelho certo. Fora daqui, a gente tem uma parceria com uma empresa que chama Italquero, né? Aí muda a vida do gás, tá? Aí eu vou ter lareiras de alto rendimento a gás, aí vão estar dentro do vidro, aí já tem toda uma outra questão. Tá? São lareiras ali, 40, 50 mil reais de custo de gás. Tá? Então hoje o nosso gás básico ele custa ali, a partir daqui uns 4 mil, né? A Daisy é mais... Na verdade, falando em custos, na verdade antes do gás vem o queimador etanol.
que ele é uma pedida bastante frequente para o cliente que não tem a possibilidade nenhuma, né? Mas ele esquenta ou ele é mais decorativo? Ele é mais decorativo, mais visual do que propriamente de aquecimento, né? Daí um queimador etanol ele vai estar na faixa máxima, assim, a gente hoje tem tamanhos entre 50 a 1,50 m, então tem grandes também, né? Vai variar entre 2.000 e 4.500, mais ou menos. Aí depois sobe para os... Mas é só para dar um charme, né? Ah, tu sabe que se o ambiente for pequeno... apesar que aquele que eu tenho de vocês lá no escritório. Se o ambiente for pequeno, ele dá uma quebrada no gelo boa, assim, né? Quando o gás termina, quando o álcool termina, ele praticamente, 4, 5 minutos ele começa a gelar de novo, né? Diferente da lareira, que daí ela mantém um tempo mais, né? Então, voltando ali, o etanol, o gás, a lenha, que eu tenho lenha aí a partir de 3 mil reais, né? E daí não tem fim, né? vai longe. Se for falar de nacional, até uns 30. Falar de importada, aí vai longe, né? A gente tem lareiras aí da Fox Design de 150 mil reais. Né? E depois vem o pellet, tá? O pellet hoje está na casa aí de, se eu não vou errar muito, então tu pega valores bons de pellets. Tá? Então, claro, tem o pessoal aí vendendo... Isso vocês falam instalada ou não? Depende da instalação e a instalação vai variar dependendo da complexidade. Isso valor de produto, né? Porque as instalações elas variam muito. Então, uma lareira simples num apartamento, por exemplo, o cliente vai ter um custo de uns R$2.500, R$3.000 com instalação. Já para uma lareira casa... simples, tipo exposta. Uma lareira exposta, um calefator, que a gente utiliza bastante em apartamentos, né? O cliente não quer utilizar um grande espaço, não quer ter um projeto, por exemplo, ele usa um calefator exposto. Então, é só 2, 3 metros de cano e as conexões. Então, ele vai gastar em torno de R$2.500, R$3.000. Mas daí tem diversas variações, né? Uma lareira, por exemplo, com calefação, entre lareira e produto, geralmente gira em torno de 30 a 45 mil reais, dependendo da metragem da casa, né? Então, a gente está falando ali, por exemplo, de uma casa de 400, 500 metros quadrados, vai girar em torno de 35 ou 40 mil. Entre lareira a lenha, calefação e todo o processo de instalação. Falando daí de lareiras a pellet, isso pode chegar entre 40 e 50 mil, porque daí a lareira já sobe de valor também, né? Ela está numa escala maior. O César falou de 2 fornecedores ali, né? Italquero e Focus. A gente está falando do supra-sumo do mercado de lareiras, né? A Focus foi a primeira marca a lançar a lareira suspensa, aquela gota, né? Então, a gente está falando de algo que tu tem pouquíssimas unidades no mercado brasileiro, né? Para quem não conhece a lareira gota, explica pra gente como é. A lareira gota nada mais é do que uma lareira em formato de gota suspensa. Então ela fica mesmo uma lareira aberta, uma né? lareira presa no teto, que ela fica totalmente suspensa, mas no formato de uma gota mesmo. E ela fica exposta, tu não vai fazer um gesso para esconder ela, né? Sim, é uma lareira... Em 2020 foi a última feira que eu participei. Ficou meio que convencionado que uma lareira de alvenaria rende em torno de 8% da queima. Tá? Então, eu vou fazer fogo na minha churrasqueira, na minha lareira lá, vai dar 8% da queima que eu vou ter de volta. Tá? Numa lareira essa tradicional que a gente conhece, aquela suíça lá, aquela, né, bonitinha, arredondadinha, essa aí, que é lareira metálica, né, de chapa, é em torno de 15% de rendimento. Tá? Que é aquela lareira que tu encontra nas pousadas, por exemplo. Tu vai numa pousada e tem aquela lareira aberta. Que ficam abertas. Isso. Tem umas de canto. Isso, essas aí. A gente brinca porque em alguns lugares, alguns países da Europa é proibido lareira aberta, né? Por saúde pública, né? Então o pessoal diz, mas eu gosto de sentir o cheiro da lenha. Assim, tu gosta de te intoxicar. Na realidade é isso. Claro que tu vai usar por algumas horas, não vai dar um problema grave. E a tua casa, ela tem entradas de ar, então não vai ter estresse. Mas uma casa hermética, imagina o que acontece, né? Tu vai estar respirando o quê? Então, tu vai ter 15%, a lareira de alto rendimento 60% para cima, tá? Hoje, tu pegar a lareira importada, tu com certeza vai pegar 78%, 82% de rendimento de queima, né?
A lareira gota é uma lareira aberta com 15% de rendimento. Ela é bonita, sim, é maravilhosa. Eu vi funcionando na Fox mesmo e é fantástica. Eles têm lá a lareira com porta também, né? Porque ela não pode estar aberta. Então elas têm uma portinha de vidro bonitinha e ela funciona maravilhosa. Mas rende 15%. Nesse caso, é uma lareira já, digamos, dá para dizer que de alto rendimento, porque ela tem entradas de ar, ela já tem outras situações que aqui no Brasil a gente não tem, porque a gente dificilmente tem acesso a esse tipo de produto, né? Então, tu tem que ir para uma feira fora do país. Então, lá tu vê as grandes diferenças que esse tipo de lareira tem. Ela é grande, né? Não é uma lareira pequena que normalmente tem. Então, lareira 60 centímetros, aqui 80 centímetros. Né? São bonitas, né? Tá na moda e tal. Sim, ela vende pela beleza e não pelo desempenho que é esperado. Não dá para comparar, né? Necessidade de desempenho. Eu vi que hoje, falando em alvenaria, eu vi que hoje vocês postaram um diferencial da alvenaria para dar outro rendimento. Então, a gente está falando aí de em torno de 60% a menos de rendimento. 8%. E a possibilidade de tu respirar a fumaça, né? Então, por exemplo, daí tu imagina tu com um bebê, né? Ali tendo aquela fumaça que a gente não se dá conta, né? Então, acaba gerando mais lá na frente, o uso contínuo vai te dar algum tipo de problema. Né? É a mesma coisa que eu brigo com o pessoal, às vezes, a questão do uso de fibras, né? Dentro das lareiras. Né? Comigo? Né? Porque o que acontece? Hoje a gente tem um ventilador que faz a captação do ar. Ele faz a captação do ar da sala, vamos dizer assim. E se tu colocar esse ventilador lá dentro de um ambiente, de 1 por 1, né? Tem 1 metro ali, e eu revestir ele com fibra cerâmica, com lã de rocha ou com lã de vidro, que é bem comum, tu vai estar tendo o quê? Tu vai estar respirar esse tipo de ar, né? Vai estar respirando esse tipo de ar. Então, quando existe a necessidade de isolamento, a gente isola o problema, né? Ou, não, eu preciso isolar todo. A gente teve um caso assim, né? Precisava isolar todo. Então, ou tu dupla com gesso, ou a gente usa a manta cerâmica, que eu particularmente gosto mais desse tipo de material. Ele aguenta temperatura bem maior que a fibra de vidro, bem maior que a lã de rocha, com alumínio. E fecho com fita de alumínio ele. Todo ele. Então ele fica estanque, ele fica... na minha ali, né? A gente botou de cerâmica, né? E ainda a gente fez toda a dupla. Duplado. É a melhor coisa que tem. Então tu não vai respirar esse ar. E a briga é forte ali, né? Porque a gente encontra bastante. Sim, até porque precisa de espaço, ou precisa de uma circulação maior para colocar os canos, precisa de cano. É que a gente não é, tipo, claro, a Daisy, agora eu já digo, não vai manta, vem o gesseiro para fechar a lareira. Tu quer manta? Não quero manta. Sim. Mas era uma coisa que a gente, tipo, entendia que ia proteger do... Ia mais seguro Isso, ia ser mais seguro pro cliente. É porque o que acontece, né? As normas técnicas, elas evoluem de forma muito veloz, né? E como a gente está muito fora desse circuito, demora mais ainda para chegar aqui, né? Então, a gente também não pode falar assim, porque até 2020 nós utilizávamos manta para revestir as lareiras. Então, se a gente for, por exemplo, olhar o nosso histórico de instalações, até março de 2020 tem instalação com. E a gente entende que a cultura regional, ela tem isso. O gesseiro tem isso, né? Não vou fazer esse gesso se não tiver manta. Não tem problema nenhum, a responsabilidade é tua. Eu tô te dizendo que não pode. Porque como o César explicou, quando tu constrói o volume da lareira, o ventilador, se ele não tem uma boa captação do ar, e mesmo que tenha, ele capta parte dessas partículas que estão ali dentro, que contém a manta. Então, tu vai respirar essas partículas. E a médio e longo prazo, isso pode ser potencialmente cancerígeno. Inclusive, tem estudos que falam sobre isso fora do Brasil. E quando tu traz essa informação, o gesseiro não tem essa cultura, né? Tipo, vou deixar de usar. Que vai meio que no automático, E aí né? a gente tem que ir numa construção, né? Tu tem que ir construindo isso. Então, a minha primeira etapa de construção é junto aos arquitetos, para que eles entendam isso e para que eles comecem a disseminar essa cultura junto aos profissionais. Eu tenho hoje profissionais que eu sempre indico que eles já dizem, não, a gente não usa manta por essa e essa finalidade. Então, eu já costumo indicar esses fornecedores parceiros, porque eu sei que eles seguem as orientações. Mas vai muito além também dessa questão de somente não utilizar as mantas, né? Tem os afastamentos, tem a questão de utilização de alguns materiais, algo do tipo, não podemos usar marcenaria em volta da lareira.
Tem diversas orientações que precisam ser seguidas, e é por isso que a Quatron tem essa proximidade para auxiliar nessas questões técnicas, né? Tem algumas situações que eu penso, não, mas eu botei manta cerâmica ao redor, entendeu? Beleza, tudo certo. A manta cerâmica ela não é um isolante de contato, entendeu? Então vamos supor, tem produtos que passam 180 graus no cano, na chaminé, mas ele pode ir até 300 graus. Se eu encostar, ele não é isolante. A manta cerâmica ela isola, tu vai conseguir colocar a mão no 300 graus. Tá? Consegue. Mas não por muito tempo, porque ela vai acabar transferindo esse calor um pouco. Então, se tu pegar alguma coisa seca ali, ela pode ser que dê problema. Então, as pessoas acham que, não, eu isolei com a fibra cerâmica, eu estou bem resguardado. Mais ou menos, né? A gente não costuma mais isolar o cano. Eu isolo, né, como eu falei antes, a parede, o problema. Então, se tu largar a gente já fez testes assim, né? Largou em cima da lareira uma caixa de fósforo, né? E ela pega fogo. Aí, nesse caso, por exemplo, eu quero fazer a lareira revestida em madeira. Faço toda a caixa de gesso rosa e aí posso revestir. Entrada de ar, saída de ar, e não precisa nem usar revestimento de manta cerâmica, se não quiser. Vale ressaltar, daí, né, vou fazer um parênteses aqui, que hoje na linha da Stahl, as entradas de ar, elas são feitas pela própria lareira, o que já ajuda bastante nessa questão visual, porque uma briga que a gente tem, né, Giovana, é que as arquitetas não querem fazer as ranhuras, né, para captação do ar. Portinha aqui, portinha ali, ranhura aqui. E a Stahl, ela traz essa preocupação, né, com a questão visual do projeto, então a gente já não necessita mais de acesso de manutenção, nem das ranhuras, a captação é feita pela própria lareira. O César falou da entrada pela parte de baixo e uma saída na parte de cima. Isso é uma dificuldade que também tem, porque senão tu fica com as ranhuras lá em cima, mas tem como fazer de uma forma mais camuflada no negativo. Isso é um ganho, né? Porque no momento que tu extravasa o calor desse volume, tu está ganhando aquecimento para o ambiente. Então, isso é algo... Exatamente. Tu tem um fluxo, né, de calor que entra o ar frio, não permite o superaquecimento da lareira e tu tem uma maior eficiência. Claro que não é sempre que a gente consegue fazer isso, em alguns ambientes não tem como, não é um prejuízo, mas a gente pode fazer um ganho em eficiência para o cliente. Um ponto que muitas vezes a gente comenta... A parte Pazini, amamos lareiras sem ranhuras. Parabéns por resolverem isso. Sim, as arquitetos piram. Falando um pouquinho na questão de assistência ou manutenção. Como é isso? Numa lareira a lenha, numa lareira a gás, numa lareira a pellets? Na lareira a lenha, hoje a gente tem a facilidade de, na Stahl, por exemplo, a manutenção da lareira ser feita pela própria lareira. Então, tu abre a porta da lareira, tu acessa os ventiladores retirando a vermiculita e ali tu faz a manutenção. Nas lareiras a pellet, ela já é um pouco mais particular, então tu tem que ter um acesso lateral para a limpeza dos copinhos e, em alguns casos, também para recarregar o pellet. Nas lareiras a gás, tu vai desacoplar o equipamento de cima da base que tu construiu e tu vai ter os acessos, né? Porque a instalação... eu não preciso ter ninguém contratado que vá lá, que mexa nisso, mexa naquilo, que faça uma manutenção. Nos casos... Cada X tempo, algumas coisas do gênero. Tu não vai... Eu acho que tem que... Nos casos de lareira a lenha e lareira a pellet, nós fazemos. Então, por exemplo, nas nossas... Hoje a gente tem, por exemplo... Isso. Hoje, por exemplo, a gente tem um setor de manutenção que foi criado em 2019, logo que eu entrei, que foi para atender as demandas das nossas manutenções, das nossas lareiras. Mas o mais impressionante foi que hoje mais de 50% das lareiras que a gente ajusta não são nossas. A gente percebeu que existia muitos clientes órfãos, né? Algo do tipo, coisa simples. Tem um pós-venda. Porque aqui tem essa questão, né? Eu vendo a minha lareira, mas depois tu te vira, né? Então a gente recebe muito isso e coisas simples. Eu quero fazer uma limpeza da minha chaminé, ou então o meu vidro quebrou, minha lareira não está funcionando e a pessoa que me vendeu não dá suporte. Então tu imagina, 50% a gente ajusta dos nossos e 50% de todo o mercado que não dá pós-vendas para as pessoas. Então a gente tem isso. A gente só não faz nem a instalação, nem a manutenção na parte de queimadores a gás. Que daí isso tem que chamar um profissional especializado que trabalhe com gás. Exatamente. A gente até participa, muitas vezes eu e o técnico da Quatron, a gente está junto para passar algumas orientações, mas quem faz a manutenção e a instalação é o técnico especializado. Entendi. A questão de vocês terem 3 lojas, né? Uma delas ser em Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade talvez um pouquinho mais quente já. Uhum. E aí como é que vai vender lareira num lugar mais quente?
Tem a demanda? Existe a demanda ou ela vai para essa linha decorativa, vai para mais para essa pegada? Na realidade, a loja em Porto Alegre nasceu pela demanda, né? Pela quantidade de demanda que era gerada aqui em Barbosa, então a gente ia para Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade gigantesca, né? Então, e a gente não pega só Porto Alegre. A loja de Porto Alegre atende a região metropolitana e litoral. Então, o litoral a gente tem muitos conterrâneos aqui que tem casa lá, então a gente sabe da questão de umidade, né? Então, isso é um dos fatores, a umidade. Tem regiões de Porto Alegre que são muito úmidas, né? Então, a gente tem bastante demanda, né? Existe um nosso fabricante de vidro, fornecedor de vidro, que é a Schott. Eles fizeram, acho que em 2013, não lembro, um estudo de possibilidade de consumo. Só para ilustrar aqui, os 3 estados do sul representam em torno de 70 mil consumidores ano. Tá? Eu vou mentir se eu falar um número, mas eu acho que no Brasil não sei se a gente chega a 20, 25 mil unidades de lareiras ano. Tá? Então, o que falta para chegar nos 70 mil é a questão que o pessoal às vezes não conhece. Né? Aí tu vai lá tu vai para Santa Maria, vai para Passo Fundo, mas nem conhecia. Né? Então, por quê? Porque não é do dia a dia da pessoa. Então, no momento que isso aí vai virando, né, o consumo ele vai aumentando. Um dos nossos fornecedores, que é a Souzaima, ela fabrica milhares de lareiras ano, né? Se eu não me engano, 60, 70 mil, né, unidades. Então, fabricam pellet, lenha, uma série de situações. Então, tu tem um mercado... Eu sempre disse que a questão da lareira é um mercado bem gigantesco, né? Tá? Mas é que o pessoal acaba não conhecendo, né? Porque não é do dia a dia. Mas é bem interessante, tem bastante coisa legal, né? Até essa informação chegar muitas vezes na pessoa, né? Porque pode acontecer daqui a pouco da pessoa ter uma lareira que seja feita na pedra, né? Que seja feita De alvenaria. E não ter resultado. Até você diz, não, mas nenhuma lareira funciona. Não sei se é normal, esses casos normal. Mas tu sabe que eu vou usar esse teu gancho. Eu adoro os clientes que vêm com lareira de alvenaria. Porque esses é o mais fácil de tu demonstrar o quanto a lareira de alto rendimento ela é muito mais eficiente do que a lareira que ele tinha antes. Então, eu atendo Gramado e Canela e lá o projeto já sai com uma lareira de alvenaria como se fosse o supra-sumo do mercado, né? E é o visual. Na minha percepção é porque é mais visual, é porque é mais... Tu consegue embutir ela ali daí, né? E aí o que acontece? Muitas vezes o cliente me chama, o arquiteto me chama, vamos montar um orçamento de uma lareira de alto rendimento para esse cliente. E aí muitas vezes isso esbarra no valor, né? Não, eu não vou gastar 15 mil reais para botar uma lareira se o meu pedreiro faz ali. Eu sempre digo a mesma frase, guarda meu contato porque no ano que vem tu vai me ligar. E eu adoro quando eles me ligam de volta. E olha, é um percentual bastante grande, assim, porque muito rapidamente tu percebe que aquilo ali é só visual mesmo. Quando tu ainda não tem problemas, porque muitas vezes o teu pedreiro não tem experiência em fazer a inclinação correta da garganta, para que tu não tenha muito consumo de lenha, mas também não volte fumaça. E o cliente se depara com a casa dele, que vale muitas vezes 5, 6 milhões, tapada de pó. Entende? De fuligem, de fumaça. E aí, muito rapidamente, ele nos chama. Daisy, vem aqui, tá voltando fumaça. Porque volta ali pela boca e até esquentar lá o concreto em si, né? Sim. Tipo, pra começar a esquentar a casa. Usou 20 quilos de lenha. É questão do 8%. Sim, não rende nada. Não rende nada. Mas a gente encontra Pra bastante. fazer a ainda, cadeira né? no Pai Noel, descer por aí, de repente. Mas daí abre a porta que ele desce. Gramado, pelo que tu comentaste, deve ser um dos lugares que você tem uma abrangência e uma demanda altíssima pela situação e pelo formato de população lá, da questão turística e tal, essa pegada onde eles vendem o inverno. Isso é real ou Gramado, ele ainda tem a cultura da lareira de alvenaria, né, que a gente vem tirando ela, assim, muito forte. Mas o que acontece, né? Não, agora eu já tenho vários amigos, ele diz, não vou construir isso aqui, chama Daisy. Aí eu já tô nesse nível. Mas Gramado, ele ainda tem essa cultura da lareira de alvenaria que a gente vem descartando ela aos poucos. Porque eu entendo, assim, os clientes, né? Tu tá vendo ali um orçamento de 15 mil reais e tu pode fazer ali. Na cabeça dele, ele não consegue entender essa diferença. E aí eu tento chamar esse cliente para conhecer uma lareira em funcionamento na loja de Gramado. Se ele chega na loja, a lareira tá funcionando, ele não quer mais aquela lá. Porque ele entendeu a diferença. Daisy, pra quem tem lareira de alvenaria em casa, o que tem que fazer?
Primeiro me chamar. Tu coloca, mas tu consegue usar, digamos... Mas Mas tu consegue usar a mesma estrutura e embutir uma ali? Ou ele tem que quebrar a lareira da Não. lareira? Hoje a gente tem diversos modelos e diversos tamanhos. É bem difícil, assim, quando eu preciso quebrar alguma coisa. E se precisa quebrar, são pequenos ajustes, assim. Porque sempre tem que quebrar a parte interna da lareira, porque ela é levemente inclinada, né? Tanto a garganta quanto o fundo. Mas isso a gente mesmo faz na instalação. Então, o cliente nos chama para a instalação, a gente chega para fazer a instalação, veda todo o ambiente, quebra, instala e sai com a lareira funcionando. Porque hoje, por exemplo, para eu não conseguir instalar, só se eu tiver uma lareira com menos de 40 de altura. Todos os restantes eu consigo fazer. Sim. Porque eu posso inserir uma lareira menor e preencher com borda à sua medida. Então, o cliente não tem nem a necessidade de complementar com mais acabamento. Então, a gente faz tudo isso, né? Então, a gente tem muitas soluções, né? É bem difícil não conseguir resolver. E, no meio disso tudo, ir para a linha gourmet. Qual o motivo disso? Vamos dizer assim, é para atender o mesmo cliente, é para atender alguns nichos diferentes, é para daqui a pouco atender melhor. Deixar o criador responder. Na realidade, a gente sente a necessidade, né? Então, tipo, tanto que na loja em Porto Alegre, ela já está sendo reformulada para o pessoal ir lá e ter o nosso forno de pizza e fazer a pizza. Né? Tem o fogão a lenha, né? E ele vai poder usar o fogão a lenha e vai poder sentir. A gente tem um fogão a lenha com chapa de vidro e chapa normal de aço, né? Na realidade, ele surgiu pela demanda do próprio arquiteto, né? A gente tem algumas regiões que eles pedem muito. Então, isso não é o nosso campeão de vendas, né? Mas a gente tem esse produto, a gente está reformulando a linha também. A gente optou por fazer um forno de pizza um pouquinho diferente, né? Mas a gente está vindo para o Igloo também, né? E a gente está trazendo uma novidade esse ano que são as chapas de inox colorido. Né? São 7 cores, né? Em 2 tipos de acabamento, que é o polido, né? E o escovado. E isso vai também dar uma ambientação legal, porque tu vai conseguir trabalhar, né, a decoração do ambiente com a cor que a gente vai ter disponível. Nós temos mais um comentário da Paty Pazini. A Deise, olha ali a nossa ouvinte. A Deise é maravilhosa, ela entende perfeitamente o que está comercializando, nos passa confiança sempre em cada obra. Olha aí, parabéns. Dani, queremos tô aqui, hein? Paty. Já confundi com a irmã. Mais novidades? Mais alguma coisa que vem por aí? Tem alguma coisa no forno? Tem bastante coisa legal. A Stahl está trazendo linhas novas, né? A gente está trazendo... deixa eu ver o que dá para falar. Né? É um spoilerzinho. Eu acho... tá vendo muita novidade. A gente a principal novidade que vai dar, eu acredito que vai dar talvez uma mexida, é a questão do laboratório. Né? Porque hoje a Quatrum, a gente entende que sem tu estudar, né? Sem tu conhecer o teu próprio produto que tu fabrica, fica complicado. Então, e a necessidade do mercado é que cada vez mais a gente se aprimore. Então, eu vou ter todos os parâmetros, né? A gente vai saber, e junto com essa assistência da FLAM, a gente vai ter a condição de saber todo o processo, né? Não só na parte teórica, mas também testando ele e aferindo, né? Com equipamentos próprios para isso. O mesmo equipamento que eu tenho aqui, tem na Europa. Né? Então, que a gente vai dar uma tranquilidade para o cliente. Eu vou saber, a tua lareira lá tem 68% ou tem 75%. Então, isso a gente vai conseguir afirmar. E eu acho que isso é um dos principais. A Stahl tá tendo uma assessoria gigantesca, né? A gente está discutindo detalhes assim que nunca nós discutimos em projetos, né? Isso é legal. A parte gourmet está sendo reformulada também. Imagina, tu vai ter inox colorido, é uma coisa que normalmente tu não acha isso, né? Então, ou ele é pintado, né? Ou é o inox natural. Então, a gente vai ter inox preto, inox azul, são 7 cores. Mas eu acho que, né? comercialmente, a busca pela Quatrum é ser diferente, sempre foi, né? E nos últimos anos, eu acho que isso vem ganhando força.
A gente não quer ser mais uma fábrica de lareiras, não quer ser mais uma revenda de lareiras, né? Como a gente trabalha com outras marcas também, a gente pode se considerar revenda. A nossa ideia é ter um produto completamente diferente no mercado. E é por isso que a gente tem um desenvolvedor técnico que a gente consegue trazer um produto muito eficiente. A gente tem uma assessoria visual que vai trazer o nosso produto para um outro patamar visual, porque muitas das coisas que a gente lança são pedidos, né? As arquitetas, elas pedem muito, eu quero uma lareira mais baixa, eu quero uma lareira com lateral de vidro, eu quero com 3 vidros, 4 vidros. O que a cabeça delas imagina, a gente tem que tentar colocar, né? Então, acho que as principais novidades é que a gente está ouvindo o que o mercado está carente. Então, esse ano vai ser um ano de um voo bastante alto da Quatrum e das nossas fábricas para trazer produtos diferentes no mercado. Porque hoje a gente briga numa vala muito, muito rasa, assim, de todo mundo copiando o modelo, todo mundo fazendo muito parecido, com pequenas diferenças de valor. Sim, aí tu briga só no valor, né? E a ideia da Quatrum não é essa. A ideia da Quatrum é ser diferente no mercado. A gente quer que o arquiteto seja atendido de forma diferente, que o cliente seja atendido de forma diferente, que todo esse processo seja uma experiência. E isso começa por um produto extremamente diferente, extremamente eficiente. Maravilha. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Antes de encerrarmos, vamos aos nossos apoiadores. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54-3462-3674 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54-999-61-6147. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54-999-96-7018. Programa Construção em Alta. Todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Bem-vindos de volta. Quero agradecer aos nossos convidados da Quatrum Lareiras, Daisy, que faz parte comercial, e o César, CEO da empresa, por aceitar o nosso convite e falar um pouquinho sobre a empresa para nossos ouvintes. O nosso ouvinte quer entrar em contato com vocês, ou arquitetos querem entrar em contato com vocês, por onde entram, como faz para chegar até vocês? Instagram? Podem entrar através do nosso site, que inclusive foi remodelado, está bem bonito, bem didático assim, tanto de informações comerciais quanto técnicas. Lá eu acho que tem todos as nossas mídias, então acho que o site é um bom caminho. Entra no site quatrumaquecimento.com.br e lá ele pode entrar em contato direto conosco através do nosso WhatsApp ou então visitar as nossas mídias, onde a gente tenta compartilhar um pouco do nosso dia a dia, desde o processo de produção quanto o processo de instalação, então é um bom caminho. Muito bem. Lembrando que se quiserem acompanhar tudo que passou por aqui, podem nos seguir nas redes sociais, @podcast Construção em Alta ou pelo @William Pilate e @Giovanna Fachinelli. Também estamos no Spotify e YouTube. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes e convidá-los para acompanharem na próxima terça-feira, às 19 horas, mais um Construção em Alta. Tenham todos uma ótima semana e até terça-feira que vem. Boa noite.